de olho, se liga no resumão do estudo da lição de jovens, é claro. Você estudou ao longo de toda a semana e agora chegou a hora de pensar as partes mais importantes para você não ficar boiando na super reunião do sábado pela manhã no nosso Espaço Jovem. E para você mandar muito bem em todos os comentários, você já tem que saber responder essa pergunta que está aqui no início da lição desta semana, quando diz assim: ausentes do corpo, quando? Toda uma polêmica é levantada em torno de 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Você já deu uma estudada nas semanas que antecederam e já percebeu que toda a Escritura Sagrada fornece-nos uma visão quanto ao estado dos mortos. A revelação de Deus diz: o homem é mortal, a alma que pecar, esta morrerá. Quem introduziu a mentira de que a alma é imortal, de que a gente passa dessa para um processo de outras instâncias, outras experiências, é o pai da mentira. Aliás, João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E aí ficam dois discursos no ar. O discurso de Deus: o homem morre, não tem um estado de consciência durante a morte, que é como um sono. E o discurso de Satanás, que morre que nada, passa dessa para uma melhor. Você vai ter experiências que quando em vida não era possível, porque você estava aprisionado no corpo. E sabe o que está aparecendo? Quando você olha 2 Coríntios capítulo 5, parece até que Paulo está concordando com essa história, porque uma hora ele está falando que queria estar no corpo, outra hora ele queria estar fora do corpo, estar lá no céu junto com Deus. E que história é essa, Paulo? Está querendo dar um nó na minha cabeça e jogar todo o discurso das Escrituras Sagradas por terra, destoando do que está sendo anunciado em todo o livro sagrado? Paulo está seguindo uma direção diferente do que toda a Bíblia ensina? Claro que não. É apenas a utilização de uma metáfora, gente. E se você ler o capítulo 5, do verso 1 em diante, no verso 1 já dá para dar uma super sacada e entender o que ele está dizendo. O verso 1 ele declara: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O que Paulo está dizendo? Primeiro, ele está fazendo uma comparação. O nosso corpo aqui nesta terra é igual ao tabernáculo. Você lembra do tabernáculo? Provisório, montava, desmontava. Diferente do santuário, que já era um edifício permanente. Pois é, enquanto estamos neste mundo, o nosso corpo é um tabernáculo. Isso aqui é provisório, essa carne é provisória. Você não já sabe que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos o quê? Transformados no abrir e fechar de olhos, numa piscada geral vai ser transformado. Então, é necessário, Paulo diz, que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Essa palavra revista é muito interessante porque ela vai explicar muita coisa um pouco mais à frente. Então, se liga só. Você é um tabernáculo, eu sou um tabernáculo, este templo aqui é provisório, este corpo é provisório. Quando estivermos no céu, fora deste corpo aqui, estaremos num corpo como um edifício, porque será um corpo transformado, não este, mas um corpo completamente transformado. Os mortos em Cristo já ressuscitam com um corpo incorruptível, nós seremos transformados. Hoje é um tabernáculo provisório, vai ser um edifício permanente, ou seja, não estaremos neste corpo, mas neste transformado, que não tem nada a ver com isso que a gente carrega hoje, essa carcaça toda ruim, toda já em estado de decomposição, tudo dói, tudo dói, tudo dói. Não vai mais existir esse contexto. Vamos sair do estado de tabernáculo para edifício. Quem quer diz amém. Chega de ser tabernáculo, meu filho. Vamos ser edifício. Aí surge a confusão quando Paulo diz: não, eu não quero estar nesse corpo, eu quero estar no céu, ou seja, eu quero estar no edifício e não no tabernáculo. É um jogo de palavras que ele utiliza para trazer-nos esta compreensão de que hoje estamos com um corpo corruptível e nós teremos o corpo revestido de incorruptibilidade. Hoje ele degenera, depois não mais se degenerará. Hoje ele é tabernáculo, amanhã ele será edifício. Agora se liga,
Existe uma terceira colocação perceptível ao longo da lição, que é o seguinte estado, que Paulo fala de estar nu. Ele também descreveu a terceira opção, que ele não preferia, ser encontrado nu ou despido. Verso 3 diz isso daqui, ó. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. O que é o nu? O nu é o momento em que o cara não está nem aqui na terra e nem ainda foi para o céu. Ou seja, o corpo que se corruptível, vestido de corruptibilidade, estaria em um outro estágio, vestido de incorruptibilidade. Se ele está nu, ele não está nem aqui e nem no céu. Ou seja, ele não está nem com a veste corruptível e ele também não se encontra com a veste incorruptível. Ele está nu. Nu significa a referência que Paulo está fazendo a estar morto. Coisa que eu não quero é estar nu, eu não quero estar morto. Ou seja, eu quero estar revestido de incorruptibilidade. Nu não, eu quero estar vestido de incorruptibilidade, ok? Hoje eu estou vestido de corruptibilidade, porque o corpo é tabernáculo. Amanhã eu vou estar vestido de incorruptibilidade, ou seja, porque lá eu vou ser edifício. O que eu não posso é estar nu, eu não quero estar morto. E acabou que o Paulo morreu, está aguardando aí ressuscitar para ser revestido de incorruptibilidade. Significa que Paulo está nu, está morto. Nesse momento, Paulo dorme. É a compreensão do texto bíblico, exatamente nesta perspectiva. Aí no verso 4 você tem o desenrolar de tudo isso, dizendo: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, porque não queremos ser despidos. Eu não quero morrer, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É o edifício, é estar no céu, ok? Por isso estamos sempre de bom ânimo, porque temos essa esperança do que está vindo por aí, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Por que nós estamos nesse corpo corruptível? Porque a gente não está no céu, a gente não está na presença do Senhor, ok? E aí o verso 8 diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo corruptível para habitar com o Senhor. Nós vamos deixar esse corpo para ter o corpo incorruptível. Nós vamos sair, mais uma vez eu repito, de tabernáculo para edifício. O que eu não quero é estar nu. E foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, porque ele morreu, tá nuzinho da Silva, ok? E aí você percebe que todos vamos comparecer diante do tribunal para decidir se é tabernáculo e vira edifício ou não. É o juízo de Deus que vai definir todas essas coisas. Por isso, vivemos uma vida agradando ao Senhor e ansiando pela imortalidade que só Deus pode nos conceder, porque só Deus é imortal. Se ligou na lição? Aí o que acontece? Tem muita gente jogando conversa fora e utilizando essa declaração de Paulo totalmente fora de contexto para querer dizer o que ele de fato não afirmou. E aí ficam inventando ideia, tá vendo? Paulo queria estar fora do corpo, ele queria estar fora do corpo corruptível, ele não queria ser tabernáculo, ele queria ser edifício, mas acabou ficando nu, tá morto, no pó da terra. Então se liga, aí ficam inventando ideia, não, tá vendo? Baseado no que Paulo disse, a alma sai dessa para uma melhor, tem vida independente do corpo, nada disso. Você não sabe que a morte é a separação dos elementos, o pó volta para a terra como era, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma deixou de existir, porque só existe alma vivente, que é igual a ser vivente. Alma vivente igual a ser vivente. Se os elementos se separaram, então ser vivente não existe mais, a alma não existe mais, porque o fôlego voltou para Deus que o era, que é igual ao espírito, o ruach, o sopro e o pneuma, e o pó voltou para a terra. A alma deixou de existir. Aí o indivíduo está nu, está morto. Sentiu aí? Aí o que acontece? Inventaram a ideia de que essa alma agora, especialmente pela filosofia grega, falamos disso a semana passada, Platão, né, Sócrates, inventaram aí essa coisa de que existe uma consciência pós-morte, e isso acabou invadindo o cristianismo do primeiro século, segundo século, e o resultado foi essa tragédia teológica. E agora o lance é o seguinte, a alma, aí o cara morreu, aí a alma vai direto para o céu, purgatório ou inferno. Beleza. Aí significa o quê? A ressurreição vai para a lata do lixo? Para que tem ressurreição se o cara já vai para um desses lugares? Fala comigo, mano. E outra coisa, aí vem a doutrina da reencarnação,
que também recebe um outro nome, que é transmigração da alma. E olha que os hindus que acreditam na reencarnação, eles enxergam isso em 6 diferentes classes, manos. Isso aí é chamado, essas classes, esses processos de progressão de samsara. Samsara. Olha só, o cara vai, ele encarna numa vida como vida aquática, depois ele entra na parada das plantas, ele vira planta numa outra encarnação, depois ele vira um réptil ou um inseto, ou depois ele vira um pássaro, depois ele vira um animal, depois ele se transforma num ser humano. Ele vai passando, buscando progressão. Agora olha o estado do ser humano como está, totalmente arregaçado. Aí significa o quê? Que esse cara vai para que estágio agora? Esse último estágio do ser humano vai voltar lá para a água de novo, começa tudo de novo. Você reprovou, você não deu certo como ser humano, volta lá. Então sou eu que resolvo o meu aperfeiçoamento. Onde está a ação da graça de Deus incidindo sobre mim? E se eu resolvo o meu processo através de aperfeiçoamento por reencarnação, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para me salvar, se sou eu mesmo que me salvo por intermédio do aperfeiçoamento chamado reencarnação. Hein? Então Jesus não tem necessidade. E se sou eu que promovo isso, eu não sou salvo pela graça, eu sou salvo pelas minhas obras. Eu não preciso de Cristo, Jesus morreu em vão, Jesus não precisa de ressurreição, essa loucura, ressurreição, isso não existe, porque o processo de reencarnação anula a ressurreição. E se existe reencarnação, não existe ressurreição, Jesus não volta, não tem volta de Jesus. Gente, que o pai da mentira andou fazendo, espalhando tanta besteira neste mundo, mas que bom que você tem a palavra nas mãos como um bom bereano para conferir tudo direitinho e não deixar que essa bobajada tome posse da sua mente, mas que você tenha a palavra de Deus como luz para os teus caminhos. Então, meu irmão, seja a bênção na vida das pessoas e conta para todo mundo, baseado na palavra, o que existe aqui em termos de revelação. Hoje nós somos tabernáculos, amanhã seremos edifício. O que eu espero é não me tornar nu, que é semelhante à morte. Mas se porventura acontecer, eu aguardo a vinda de Jesus, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então estava nu, mas eu serei revestido de imortalidade. Já pensou? Essa é a bendita esperança. Segure em Cristo, porque sem Cristo não tem o menor sentido absolutamente nada. Deus nos abençoe. Fique esperto e comenta com força essa lição amanhã. Deixa Deus te usar. Um abraço, graça e paz.